Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai, nós te damos graças nesta manhã, Senhor. E enquanto isto, Senhor, nós rogamos também a misericórdia do Senhor sobre nós, que iremos meditar na Tua palavra neste domingo. Senhor, o dia do Senhor, o dia, ó Deus, do início da criação, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, para celebrar o sol da justiça. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e te bendizer. Nós estamos aqui também porque, Senhor, somos carentes e necessitados e precisamos desesperadamente ouvir a Tua voz. A Tua voz que é a força mais poderosa deste mundo. A Tua voz, ó Deus, que é capaz de transformar o coração mais endurecido. A Tua voz, Senhor. Tudo que nós precisamos é ouvir a Tua voz nesta manhã. Senhor, muitos de nós estamos cansados neste final de ano. Muitos estão, Senhor, completamente exaustos. A Tua voz é o suficiente para renovar as nossas forças. Muitos também estão acomodados, ó Deus, relapsos. Estão, ó Deus, distraídos. A Tua voz também é, ó Deus, o suficiente para nos despertar. Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Como que você está terminando o ano de 2024? Eu vou repetir a pergunta. Como que você está terminando o ano de 2024? Você está terminando este ano quebrado? Você se sente como alguém recém-saído de um combate? Você esteve nas trincheiras e acabou de sair e certamente passou pelo pronto-socorro, cuidou das suas feridas e está agora cambaleando, aguardando a chegada de um novo ano, para novas batalhas que virão. É assim que você está terminando
2024? Ferido, machucado, mas em pé? Ou você está completamente são, íntegro, percebendo que neste ano as tuas batalhas não foram intensas como nos anos anteriores? Como você está? Embora tenha lido Romanos 8, 31 a 39, eu quero focar a minha pregação nesta manhã em um versículo apenas deste capítulo, desse texto que nós lemos, versículo de número 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa como você está terminando 2024, se você está cambaleando, como eu disse, eu quero que você olhe para trás e guarde esta palavra no seu coração. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Se você está olhando para frente e ansioso pelo que virá no próximo ano, que você também guarde esta palavra no seu coração. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Este é o hino de vitória dos cristãos há 2000 anos. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E esta é a afirmação que você deve guardar no seu coração, tanto para aqueles que estão olhando para trás e analisando o seu ano, como aqueles que olharão para frente também. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Este capítulo da Bíblia, Romanos capítulo de número 8, é um dos capítulos, na verdade, que exala esperança e segurança. Talvez seja isto que você mais precisa nesta manhã para enfrentar o próximo ano e também para olhar para trás. Segurança e esperança. O capítulo começa, você está com a sua Bíblia aberta? Romanos 8:1, ele começa dizendo: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8:39, na conclusão deste mesmo capítulo, Paulo diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação no início e nenhuma separação no final. Este é o Romanos capítulo de número 8. Ele também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este é um dos versículos prediletos que eu tenho no meu coração. Romanos 8:26. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode olhar para 2024 com seus grandes desafios, as grandes lutas que você enfrentou, e você pode gravar isto no teu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também em Romanos 8:37, o apóstolo Paulo diz que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Todas as coisas cooperam para o bem, e em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Olha que convicção, olha que certeza que o apóstolo Paulo transmite para todos nós nesta manhã. Depois, o apóstolo Paulo vai falar de uma convicção, de uma certeza. E qual é a sua certeza no final de 2024, ansiando pelo 2025? Qual é a certeza que você tem? Qual é a convicção profunda que você tem no seu coração? O apóstolo Paulo tinha uma certeza. E olha qual é a certeza dele. Versículo de número 18 do capítulo 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Depois ele vai dizer no capítulo 8, versículo 38 e 39: porque eu estou bem certo. Do que você está bem certo nesta manhã? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segurança, esperança. Deus deseja que você tenha esta esperança e esta segurança no seu coração. Deus deseja que você saiba e tenha esta convicção profunda de que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Essa tradução poderia utilizar conquistadores. Em todas as coisas nós somos conquistadores. Deus deseja que você saiba disto. Por quê? Porque certamente houve momentos em 2024 em que você não se sentiu hiper vencedor, conquistador. Houve momentos certamente em 2024 que você não sentiu o amor de Deus no seu coração. Se você não passou por isto em 2024, que você guarde esta palavra no seu coração, porque pode ser que em 2025 você enfrente situações em que você vai dizer: no que eu sou mais do que vencedor? Há momentos em que tudo que nós sentimos é insegurança, é desespero e é um sentimento de derrota. Em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Se você está em Cristo, em todas as coisas, você é mais do que vencedor. E eu quero observar com você nesta manhã um pouco deste em todas as coisas. A primeira coisa que isto nos ensina é o lugar das nossas vidas em Cristo Jesus. Em todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, este é o lugar da sua vida se você está em Cristo Jesus. Todas as circunstâncias possíveis e imagináveis, de adversidades, é o lugar que Cristo nos colocou para que nós nos tornássemos mais do que vencedores. E olha o que ele diz: em todas estas coisas. E quais são todas essas coisas? Ele vai falar o que é todas estas coisas no versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai enumerar 7 possibilidades, 7 circunstâncias, que são os lugares aonde nós vivemos. É a arena da grande batalha da vida do cristão. A primeira delas, tribulação, angústia. A tribulação é algo externo. A palavra grega aqui é como se alguém estivesse com um peso enorme nas suas costas e ela não conseguisse se mover, e o peso
peso é tão grande, externamente, que afetou esta pessoa internamente. Porque o que sucede à tribulação é angústia. E angústia aqui é uma expressão polissêmica para todo tipo de aflição mental e emocional. Ansiedade, depressão, pânico, medo. São palavras que fazem já parte do nosso vocabulário. E Paulo está dizendo sobre a tribulação, sobre a angústia que dela provém. Você é mais do que vencedor. E depois ele vai falar sobre a perseguição, algo que nós não sabemos o que é isto. Mas isso faz parte do cristianismo desde sempre. Os cristãos foram perseguidos, caluniados e até mesmo presos. E Paulo diz: em todas estas coisas vocês são mais do que vencedores. E depois ele fala da fome. Olhe, é uma cadeia. Começa com a tribulação, as aflições emocionais que dela provém, a perseguição, e da perseguição a fome. Você tem que imaginar os cristãos primitivos sendo dispersos pelo vasto império romano, sendo banidos das suas cidades, das suas casas, sendo exilados. Essas pessoas estão andando pelo mundo e elas estão experimentando fome, que é algo também que nós não sabemos o que é isto. Na última semana, por sinal, algo que passa longe da nossa imaginação, quanta abundância, quanta comida. Mas você precisa saber que há cristãos no mundo inteiro, em lugares onde eles são perseguidos, que eles não têm o básico. Pastor Shazad mandou uma mensagem essa semana, mostrando uma família de escravos no Paquistão, e ele disse que levou uma cesta de comida para eles e alguns doces, e os doces eram aqueles sucos de caixinha para as crianças, que é a terceira geração de escravos no Paquistão. E aí você vê a profundidade do discipulado de Jesus Cristo, porque Paulo está dizendo aqui que os cristãos poderão enfrentar fome. E é esta arena onde você vai ser tentado profundamente, aonde Satanás certamente virá nos teus ouvidos e vai dizer: que religião é esta que não te dá o básico para a sua vida? Que religião é essa que não dá o melhor para os teus filhos? Ele fará conosco aquilo que ele fez com Jesus Cristo no deserto. Ei, você é mesmo filho de Deus? Você não pode ser o filho de Deus, você não pode ser o alvo do amor de Deus, porque Deus jamais te deixaria com fome. Transforme estas pedras em pães. Mas Cristo Jesus, com as Escrituras, derrotou Satanás, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fome. O que vem depois? Nudez. Pense naqueles homens fugindo de uma cidade para outra, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, os que foram dispersos e farrapados, mas eles estavam anunciando a palavra, enfrentando as mais duras adversidades. Depois vem o perigo, e depois a espada. E o apóstolo Paulo não é um teórico aqui, escrevendo de um gabinete, mas ele é alguém que, de acordo com 2 Coríntios 11, 23, ele certamente experimentou todas estas expressões de lutas e de adversidades.
E no final da vida, ele experimentou a espada. Mas Paulo está dizendo: em todas estas coisas, se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Essas são as lutas, queridos, Romanos 8:18, deste tempo presente. São as lutas desse tempo presente. E é o lugar onde Deus te colocou para lutar. Esta é a arena onde Deus te colocou. E este lugar onde você está lutando hoje, enfrentando grandes inimigos. Você não está lá por um acidente de percurso. Você não está lá por causa de forças aleatórias. E você não está lá porque Satanás te colocou lá. Foi o próprio Deus. Com base no que, pastor, você fala isso? Com base no que Paulo diz aqui, Romanos 8:36. Ele cita o Salmo 44 literalmente. O que diz os Romanos 8:36? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O Salmo 44 diz que o próprio Deus deu a nação de Israel como ovelhas, para que elas fossem imoladas por outras nações. E é o único salmo de lamento na Bíblia em que a pessoa que está lamentando não confessa o seu pecado. Não diz que aquilo que está acontecendo com ela é por causa de algum pecado, mas é porque Deus decretou que a nação iria experimentar a sua tribulação. É nesta arena onde nós estamos. E é nessa arena em que nós somos mais do que vencedores. Neste lugar difícil. Onde você diz que é difícil prosperar ali. Onde você diz que não vai conseguir sobreviver. E por causa disso, certamente você está namorando outras arenas, acreditando que em outros lugares você será mais próspero, mais vitorioso. Mas onde você está é o local onde Deus te colocou para que você lute com todas as tuas incertezas, com o teu temperamento difícil, com as tuas fraquezas, com as tuas adversidades, com nuvens escuras que ocasionalmente ou certamente irão poluir o céu azul, com aparência de fracasso. Mas Deus está dizendo: eu te coloquei aí, e você será mais do que vencedor neste lugar. Esse é o lugar. Começa com tribulação e termina com espada. E é lá aonde nós alcançamos a nossa vitória. Em segundo lugar, a nossa vitória, queridos, é conquistada enquanto nós estamos lutando. Olha a preposição em. Em. Paulo não está dizendo que depois de tudo nós seremos mais do que vencedores. Lá no céu, quando você estiver lá no céu, você vai olhar para trás e vai dizer: ufa, agora eu sou mais do que vencedor. Não. Também ele não está dizendo para que você cerre os teus dentes agora e arregace a manga e diz o seguinte: é difícil, né? É tanta luta, é tanta adversidade, então eu vou enfrentar e vou fazer o meu melhor aqui. Vou acordar às 4h59 todos os dias, fazer um checklist das 55 coisas que eu tenho que fazer no dia.
Vou ler 50 livros por semana. Não. Não é um chamado para sobrevivência, onde os mais fortes têm vez e conseguem sobreviver. É justamente na hora da batalha, em todas estas coisas, você é mais do que vencedor. Não é evitando a batalha. Vamos fazer uma campanha de 7 sexta-feira para evitar a arena da vida? Não. Deus te colocou lá. Você consegue dobrar Deus? Não é fugir da arena, não é evitar a arena, mas é lutar. E Paulo está dizendo que essa vitória pode ser conquistada em todos os lugares. A conquista não depende de condições ideais. Aliás, as condições ideais humanas não fazem parte do currículo de Deus. O ideal era um grande exército para enfrentar os filisteus, com grandes guerreiros, mas Deus envia um pastor de ovelhas, jovem, para lutar contra Golias. O ideal na luta contra os medianitas era um grande exército com mais de 30 mil homens para enfrentar os 33 mil soldados medianitas. Mas Deus olha para Gideão e diz: ei Gideão, vamos fazer uma coisa. Vocês são muitos aí na batalha. Volte para casa. E quantos ficaram? 300. E vocês, os 300 também não vão com espada. Eles vão com uma tocha de luz aqui, para a batalha contra os medianitas. As condições ideais para lutar não fazem parte do currículo de Deus, de acordo com os homens. Nós sempre estaremos em condições nada favoráveis diante deste mundo. Nós somos um punhado de gente que estamos anunciando o evangelho nessa cidade e chamando os homens para que eles se dobrem diante, não diante das riquezas, não diante do fascínio de uma Lamborghini nova, de um prédio de 60 milhões de reais, mas que eles se dobrem diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós não temos nada para persuadi-los de que eles devem fazer isso por força humana. Nós confiamos no poder do Espírito Santo, que pode converter o pior pecador desta cidade e transformá-lo em uma ovelha de Jesus Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus e elas são eficazes para vencer o inimigo. Onde você se encontra agora? Aonde você se encontra agora? Você está lutando. As suas forças são pequenas. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Não foi um ano fácil para nós aqui. Vocês sabem disso. Eu olho para trás e essa palavra me conforta. Porque sob o prisma humano, nós somos derrotados. Nós somos fracassados. Mas Deus não olha como homem. E Ele diz para nós nesta manhã: vocês são mais do que vencedores. Agora, queridos, para terminar, como que o povo de Deus alcança essa vitória? Seria uma profunda presunção acreditar que nós somos vitoriosos por causa da nossa estratégia, por causa da nossa força. Mas Paulo diz: por
meio daquele que nos amou. Eu gosto de uma expressão de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, que diz que os remidos em Cristo venceram por causa do sangue do Cordeiro. A nossa vitória está em Cristo. Por meio daquele que nos amou. É por meio dele. E o texto diz que ele nos amou. E os homens e as mulheres de Deus que venceram no passado, venceram por causa do amor. Na verdade, eles se sentiram amados por Deus. E aí eles foram ao mundo e pregaram essa mensagem, discipularam pessoas, enviaram missionários, construíram igrejas, construíram hospitais, construíram escolas, construíram faculdades. Por quê? Por causa daquele que nos amou. Paulo vai expressar na verdade ele vai fazer 7 perguntas nesse texto. São perguntas retóricas acerca do amor de Deus. Versículo 31. A primeira pergunta: que diremos então à vista destas coisas? Primeira pergunta. A segunda: se Deus é por nós, quem será contra nós? A terceira pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você está com medo de não ter o suficiente em 2025? Que você guarde isso no seu coração. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Mas por nós, por você, entregou o seu filho para a cruz. Será que este Deus agora vai privar você das coisas que você precisa para glorificá-lo? A quarta pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha a doutrina da justificação pela fé que nós estudamos aqui no livro de Romanos. A quinta: quem os condenará? A sexta: quem nos separará do amor de Cristo? A sétima: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não. Nós vamos vencer por causa daquele que nos amou. No passado, os cristãos venceram por causa deste amor. Escute, em 2025, caso você não se sinta amado por Deus, e eu vou dizer para você, não é um assunto fácil. Paulo diz que orava pelos efésios, para que eles pudessem compreender que eles foram amados por Deus. Ah, Jesus me ama. Ah, tá bom, a gente escuta isso, a gente não dá. Mas na hora da luta na arena, você vai dizer: eu não sou amado por Deus.
Ele não me ama, ele se esqueceu de mim. Escute, se você está em Cristo nesta manhã, se você foi unido a Jesus Cristo, nada poderá te separar deste amor. É isto. Deixa eu dizer mais uma coisinha para você como lição para nós nesta manhã. Com base nesse texto, queridos, eu quero dizer para você que a vida cristã não é mera sobrevivência. Conquistador. Somos conquistadores. Esta palavra significa que alguém conquista um inimigo e faz dele agora um aliado. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele era inimigo de Jesus, foi conquistado por Jesus. Jesus foi mais do que vencedor do que o apóstolo Paulo, e tornou Paulo agora um aliado, o maior missionário do cristianismo de todos os tempos. Aquele que fez a igreja de Jesus sofrer, e o próprio Jesus também lamentar, agora vai saber o quanto importa sofrer por causa do nome de Jesus. E ele o fará de bom grado, porque ele diz que este amor constrange ele. Da mesma maneira, as tuas adversidades, os teus problemas serão aliados agora. Em Cristo Jesus eles serão conquistados e serão agora aliados. Não estou dizendo que as provações, as lutas, as adversidades, as angústias são coisas boas. Não, são intrusas da criação, mas agora elas serão aliadas em Cristo Jesus. Por último, você tem lutado? Você está lutando? Como você termina este ano em relação ao reino de Deus? Você é um espectador da batalha, em que você está sentado no panteão e olhando os que estão gemendo, os que estão sendo feridos por causa de Cristo, os que estão perdendo a sua vida para ganhá-la. Porque, queridos, a imagem que nós temos aqui é de que o cristianismo é uma batalha. De que fazer parte do reino de Cristo não é um lugar onde nós usufruímos apenas dos benefícios e vamos na igreja no domingo para dar aquela abastecida para mais uma semana em que nós vamos viver a nossa vida do nosso jeito, mas é um chamado para cerrarmos nas linhas do Senhor contra um inimigo. Esse texto é um chamado para que a gente abandone o cristianismo anêmico. Pegamos as nossas armas, que não são carnais, e vamos entrar na trincheira, porque há muitos, queridos, para serem evangelizados nessa cidade. Há muitos para serem discipulados. Há muitos para serem aconselhados. Há muitos que estão destruídos e precisam ser reconstruídos. Há trabalho pronto para você. Há crianças que precisam ser instruídas, adolescentes que precisam de um referencial, há casais que estão precisando da sua ajuda. Na era dos puritanos,
os cristãos nominais, leigos, eram chamados de heróis. Não eram os pastores, os membros da igreja, os heróis, os homens que cuidavam das suas famílias, mas estavam se doando pela coisa mais importante do mundo. E qual é a coisa mais importante do mundo? É aquilo que Deus está em Cristo Jesus fazendo hoje. A Bíblia diz que Jesus Cristo afirmou com toda a veemência: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está edificando a sua igreja com o seu corpo. Então nós somos chamados para participar daquilo que Deus está fazendo, edificando a sua igreja. Heróis. Que na nossa lápide esteja escrito: aqui jaz um herói de Jesus Cristo. Ah, ele tinha quantos seguidores nas redes sociais? Nenhuma. Ah, ele pregou em conferências, em congressos? Não. Ah, mas ele foi um marido fiel. Ele discipulou os seus filhos. Ele se envolveu com o ministério da igreja. Ele amou a igreja de Jesus Cristo como Jesus Cristo ama a sua igreja e deu a sua vida por ela. Ele é um herói e os céus estão de pé para recebê-lo em glória. É isto. É isso que Deus nos chamou para fazer. E aos olhos do mundo, nós somos derrotados. Mas aos olhos daquele que tudo vê, vocês são mais do que vencedores. Está chegando o dia do véu deste mundo ser tirado. Está chegando o dia que os ricos deste mundo sentirão vergonha da sua pobreza diante de Jesus Cristo. Está chegando o dia dos valores serem invertidos. Aonde você está nesta manhã? Aonde você estará em 2025? Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Senhor, renova as nossas forças para mais um ano de luta, Senhor, e de vitórias. Renove as nossas forças. Cure as nossas feridas. Cure, Senhor, as nossas feridas, para que a gente possa, Senhor, continuar levando a nossa cruz, e a nossa cruz, e levarmos a nossa cruz até o dia final. Alimenta-nos de esperança e de segurança nesta manhã. Acorde, Senhor, os que estão apenas dormindo, os que estão sentados na arquibancada, olhando, Senhor, a grande batalha acontecendo. Senhor, aliste os novos soldados a esta batalha. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Nem a morte, nem a vida, fome, angústia ou nudez, nem a força do pecado, potestades, principados ou qualquer